Por que que você acha que seu parceiro ou sua parceira tem a obrigação de ficar ouvindo os seus problemas quando você chega à noite em casa, depois do trabalho, da rua, depois de uma festa da família, depois de uma viagem? E caso ele ou ela não dê atenção para aquilo que você está falando, você acha que essa pessoa não te ama, você acha que essa pessoa é uma pessoa ruim. Você já parou para refletir que, na verdade, o que pode estar acontecendo, e honestamente, o que eu estou dizendo aqui é que o que está acontecendo é que você está fugindo do seu autoconhecimento, da sua autorresponsabilidade, do seu empoderamento pessoal, e você está querendo jogar toda a bagunça no seu parceiro e na sua parceira, e caso ele ou ela não aceite, aí você ainda quer ficar com raiva dele ou dela. Eu sei que esse começo foi impactante, mas se você faz isso, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou explicar 3 pontos necessários que você precisa saber sobre isso para que você possa encontrar mais equilíbrio na sua vida, para que você possa viver uma vida mais feliz, para que você possa viver uma vida mais legal, porque eu sei que você quer ter uma vida boa, uma vida positiva, e você é capaz disso. Só que antes, a gente vai ter que revisitar alguns acordos, algumas crenças pra gente perceber que não é o nosso parceiro ou a nossa parceira que está fazendo algo de errado. Nesse caso, é a gente que está realmente tentando jogar para o outro uma coisa que ele não tem a ver e que, na verdade, ele não é nem capaz de resolver. Então vamos lá. Vou começar aqui com um exemplo, para falar um pouco dessa armadilha emocional, né? Imagina o seguinte, eu chego em casa, né, depois de um dia estressante no meu trabalho, aí eu chego na minha companheira, eu vou lá, abro o meu coração, né, que é geralmente assim que a gente fala, e ela não reage, sabe, tipo assim, ela não fala nada, ela fica quieta assim, tal, tipo, fica na boa. E aí eu vou e me frustro, porque ela não tá me entendendo. E aí eu fico com essa coisa: "Não, ela não tá me entendendo, como assim?" Tipo, como que pode? Tipo, eu tô falando pra ela aqui o maior problemão e tal, e ela não fala nada pra mim, tipo, ela nem me dá, sabe, um consolo, alguma coisa. E a grande questão é: e se na verdade isso que eu tô fazendo com ela é um comportamento de dependência emocional? Porque a grande questão é: de que adianta o alívio que eu vou ter ali quando eu falo aquilo para ela, se eu não vou realmente conseguir manejar essa emoção e entender essa situação e conseguir chegar à conclusão do porquê. E essa conclusão ela é interna, é uma conclusão que eu preciso de um momento de silêncio, mesmo naquela emoção difícil de sentir, eu preciso ficar ali, fechar meus olhos, ficar em silêncio, respirar fundo e deixando o meu corpo ir digerindo aquela emoção e deixando o meu corpo ir assimilando aquela emoção, porque a emoção ela vai sendo digerida pelo corpo, ela vai sendo absorvida pelo corpo. Então, por mais desconfortável que ela seja, quando eu paro ali, fico de olho fechado respirando, meu corpo vai absorver, vai absorver, vai absorver, ela vai enfraquecer até que eu posso chegar a uma reflexão sobre ela. Por que que aquilo me irritou? Por que que aquilo me incomodou? Por que que aquilo me ofendeu? Por que que aquilo me deixou triste? Por que que aquilo me deixou com raiva? E aí, quando eu chego à conclusão, eu descubro que talvez eu, na situação, me envolvi em uma coisa que não era para me envolver, eu falei uma coisa que não era para eu ter falado, eu invadi um espaço da pessoa que não era para eu ter invadido, eu entendi mal uma coisa que na verdade era outra. Ou eu tenho uma crença de que as coisas deveriam ser assim, eu não consigo aceitar que a situação foi de uma outra forma. E esse nível de aprendizagem, esse nível de transformação e de evolução humana, que eu acredito no seu potencial, eu acredito que você consegue isso, porque todo ser humano consegue, ele depende que a gente solte a dependência emocional de ter alguém para a gente ficar jogando os nossos problemas para essa pessoa, sabe? A gente fica terceirizando a nossa paz com o ouvido de alguém, como se aquela pessoa tivesse a responsabilidade. Então a gente pega uma sujeira, porque veja, aquilo tá me incomodando, aquilo não tá me fazendo bem. E aí, ao invés de eu lidar com aquilo, resolver aquilo, eu pego aquela sujeira e eu jogo para outra pessoa. Então é como se eu estivesse comendo e eu derrubasse um monte de molho de tomate na minha roupa, ao invés de eu ir lá tirar minha roupa, me limpar e ficar limpo, eu me levanto, vou até o meu parceiro, minha parceira e esfrego na cara dele ou na cara dela a mancha de molho. Olha, fica aqui um pouco com a minha sujeira porque tá me incomodando isso aqui que me sujou e tal, eu não tô conseguindo lidar com isso.
Veja bem, é extremamente desrespeitoso. Só que a gente tem uma crença cultural de que quando o parceiro ou a parceira não se dispõe a ouvir algo que a gente ainda não parou, não refletiu, não digeriu, porque não tivemos esse tipo de educação, não viemos de famílias que nos ensinaram a vivenciar as emoções, interpretar os nossos sentimentos, digerir as sensações físicas, lidar com aquilo que é desagradável e desconfortável como algo natural de um processo de vida, de amadurecimento, de crescimento como ser humano. E aí a gente vai ter um comportamento extremamente desrespeitoso com o outro e quando ele coloca um limite, que às vezes é só um silêncio, a gente acha que essa pessoa ela tá sendo afrontosa com a gente. Então vamos lá. Esse é o primeiro tópico que eu queria abordar aqui. A gente precisa repensar sobre isso. A segunda questão é essa falsa solução. Então aqui eu vou dar um exemplo. Eh, Vou criar aqui um caso bem, tipo assim, factual, assim, tal, não vou pegar de ninguém que já veio até mim. Mas imagina uma pessoa e tal, né, uma cliente, um cliente que chegou até mim que reclamava que o marido nunca escutava essa pessoa. E aí, conforme a gente foi ali aprofundando num processo de autoconhecimento, numa mentoria de empoderamento pessoal, a gente foi descobrindo que o quê? Que essa pessoa ela usava os desabafos dela como uma válvula de escape, só que ela não lidava depois com os problemas. Então ela falava do chefe no trabalho que estava irritando ela e tal, que não sei o que lá, que estava dando um monte de tarefa pra ela que não era dela e tal, e não sei o quê, e falava, 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 falava. E aí, no outro dia, ela não falava com o chefe. E aí chegava em casa e depois no outro dia reclamava do chefe, do chefe, do chefe, da amiga do trabalho e tal. Ou o homem que chega pra mulher e reclama, entendeu? Do patrão dele, do não sei o que lá, ou do amigo lá do futebol, que é fominha, que não toca bola e tal. Porque tanto o homem quanto a mulher, não é uma coisa de um sexo, é coisa de um comportamento humano. E reclama, 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 mas aí na hora que lida com a situação real, não encara aquilo e não tem a conversa necessária com quem precisa ter. E aí no dia seguinte vai lá e fala de novo, e fala de novo. E nesse caso, o parceiro ou a parceira dessa pessoa começa a se afastar. Por quê? Porque essa pessoa começa a perceber que você está treinando ela para ela só ouvir e ela sabe que você não quer resolver. Então, como ela percebe que você só quer que ela ouça e que você não quer resolver porque você não quer confrontar a situação, você não tem, né, a capacidade nesse momento de aceitar que você precisa bancar essa emoção e ir lá lidar com essa pessoa, por mais que vai desagradar, por mais que vai gerar uma discussão necessária, aí você acaba não fazendo isso, eu acabo não fazendo isso, nós acabamos não fazendo isso, porque é uma coisa humana. O que acontece? A gente vai e afasta o nosso parceiro, a nossa parceira mais um pouco, porque essa pessoa ela vai ficando cansada da gente. Porque ela entende que assim, ah, meu, de novo, essas conversas e tal, e não vai resolver. Não vai resolver. É totalmente diferente da gente trazer uma situação do nosso próprio relacionamento. Não tô falando aqui que a gente não pode chegar no parceiro e na parceira para falar de algo que não está bom. A questão é, se eu vou falar de algo que não está bom, tem que ser algo que o meu parceiro e minha parceira possa me ajudar diretamente na solução daquilo. Se ele ou ela não pode me ajudar diretamente, se é algo que apenas eu tenho que fazer, ah, mas eu gostaria de ouvir a opinião dele ou dela. Olha, também é um caso de dependência emocional. Por que que você precisa da opinião de uma outra pessoa para tomar uma decisão da sua própria vida? A vida é sua, a responsabilidade vai ser sua, a consequência vai ser sua. Ah, mas eu gostaria que a outra pessoa fizesse isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Quando a gente quer que as pessoas invadam o espaço da nossa vida para ajudar a gente a tomar decisões, a gente cria uma ideia na nossa cabeça depois que a gente tem o direito de invadir a vida da pessoa para dizer o que ela tem que fazer, o que ela deve ou não deve fazer. Então, se não é algo que dá para o nosso parceiro ou nossa parceira resolver junto com a gente ativamente, participando, se não faz parte dele ou dela essa resolução, não há necessidade de levar essa questão para essa pessoa. A gente precisa aprender a resolver isso sozinho. A gente tem a capacidade de resolver isso sozinho. E relações maduras, elas são assim, porque senão a gente vai cair naquela. "Ai, mas então relacionamento, o meu parceiro ele não pode ouvir quando eu tenho coisas para levar para ele, ou ela não pode me ouvir?" E aí a pergunta é: então você encontrou um relacionamento para ter alguém para ouvir os seus problemas? Sério mesmo? Esse foi o motivo de ter um relacionamento? Ou esse é um critério de um relacionamento? Porque se esse é um critério de um relacionamento, é porque relacionamento serve para isso. E aí a questão, se o relacionamento serve para isso, então o relacionamento ele não é por amor, ele é por necessidades de ouvir problemas de outras coisas.
E eu sei que parece difícil isso que eu tô falando aqui, só que assim, isso traz crescimento pra gente. Não quer dizer que a gente não vai escorregar, não vai fazer uma vez, não vai fazer outra e tal de vez em quando. A gente vai acabar escorregando uma vez ou outra. Só que se a gente não tiver claro que a gente precisa ir minimizando e arrancando isso pela raiz e tirando, e perceber que se o nosso parceiro ou a nossa parceira põe limite quando a gente faz isso, fala: "Ah, eu não quero ouvir. Ah, eu não quero falar sobre esse assunto", a gente aprender a respeitar e entender que não é que a pessoa não ama a gente, é que a pessoa ela não quer se envolver em uma coisa que é nossa. Faz parte da nossa vida isso, não tem a ver com ela. "Ai, mas eu tô junto com ele, eu tô junto com ela". Você está vivendo um relacionamento, mas a sua vida ainda é a sua vida, e a vida dela ainda é a vida dela. E juntos vocês têm um relacionamento, vocês compartilham uma jornada. Só que precisa separar as coisas, é importante ter essa noção do que precisa ser separado, porque aqui no Brasil a gente vem de uma cultura que as famílias elas são muito simbióticas. O que que é isso? Os pais se envolvem nas coisas dos filhos, a sogra se envolve nas coisas da filha e do genro, sabe, o tio se envolve na vida do sobrinho e da sobrinha, a tia na vida do sobrinho, o neto se envolve no casamento do avô e da avó. Os limites não são claros, não são estabelecidos. A nossa cultura tem esse problema, esse é um problema que a gente precisa sanar para poder ter relacionamentos mais saudáveis. E também para a gente ter um crescimento como ser humano. Então perceba, né, se você não está levando para a pessoa uma mensagem de que é para ela evitar você quando você chega para falar das coisas, porque se você começa a procurar ela para qualquer coisa que ela não possa resolver, isso vai cansar ela, porque em algum momento vai cansar ela vai começar a te evitar. Então comece a levar até ela somente as coisas que são necessárias. Comece a escolher falar sobre coisas boas, sobre coisas positivas, sobre os seus planos, sobre os seus objetivos, sobre o que você aprendeu de novo hoje. Porque a gente acaba entrando nessa, a gente não percebe, a gente só fala de problema, só fala de coisa ruim, mas a gente não para ler um livro, a gente não para assistir um podcast que fale de algo interessante, a gente não aceita assistir um vídeo que fale de um assunto sério como esse, já incomoda, a gente já quer sair do vídeo para um vídeo de piadinha, de meme. A gente é adulto, mas a gente se comporta como criança. A gente precisa aceitar e a gente precisa amadurecer, para que as nossas relações, elas se tornem relações poderosas, relações saudáveis. Então vamos lá. Você aceitaria trocar o alívio momentâneo pela autonomia, que é o resultado, que é a consequência inevitável de você parar de enfiar um monte de groselha no ouvido da pessoa que você se relaciona, porque você não está querendo lidar com aquilo, porque você quer um alívio imediato, porque você quer soltar aquela carga, você quer diminuir aquela tensão de forma rápida, sendo que não é necessário. É importante lidar com essa tensão e aprender a conviver com essa tensão, a ponto de que ela não se torne mais um problema para você. A ponto de que quando você sinta algo do tipo, isso não seja mais uma dor, isso não seja mais um sofrimento, isso já seja algo que você sente aquilo naturalmente enquanto você está aqui escrevendo, trabalhando, fazendo algo, e você fala: "É, realmente, estou passando por um processo com uma emoção aqui, só que agora eu estou ocupado, eu estou no meu trabalho, quando eu chegar em casa à tarde, à noite, eu vou pesquisar um pouquinho sobre isso, eu fecho meus olhos, eu reflito, eu vou tentar entender". Porque a gente está num corpo adulto e a gente acha que a gente é muito forte, a gente acha que a gente é livre, a gente acha que a gente é autônomo, só que a primeira emoção que vem e atravessa a gente, ela desestabiliza a gente e a gente perde o controle. Isso não é liberdade, isso é uma prisão. Você ser um escravo das próprias emoções. E não é necessário. Existe caminhos, existe uma vida fora disso. Existe uma vida onde você pode sentir as emoções e você não fica refém delas. É exatamente isso que a gente trabalha na mentoria de empoderamento pessoal, de poder pessoal. É você conseguir ter uma capacidade mental, emocional e comportamental para conseguir blindar o seu ser, não para você não sentir as coisas, mas para quando você sentir, você saber lidar com aquilo, você ter essa estabilidade, para você não precisar se afastar ou fazer o seu parceiro, sua parceira se afastar de você, para você não precisar fazer seus amigos e suas amigas se afastarem de você porque você só está falando de coisas ruins e de coisas negativas. Então, tenha muito claro isso, as pessoas elas te amam, só que você, em alguns momentos, pode estar sendo uma pessoa muito desagradável e desconfortável. Eu também já estive nesse lugar. E se eu não cuidar, e se eu não ficar atento, eu posso voltar para esse mesmo lugar. É uma coisa que a gente aprende a estar ali com o nosso radar atento, para sempre que a nossa mente vem trazer esse vício, a gente arrancando cada vez mais, porque é um gramado. Você arranca pela raiz, mas são muitas graminhas. Então, até você arrancar a última, até você arrancar aquela que encerra com tudo isso, é um tempo, é uma jornada, é um processo. Por isso que é importante um acompanhamento, por isso que é importante a orientação, por isso que é importante receber ferramentas de uma pessoa que sabe quais são as ferramentas,
que podem ajudar naquele momento que a gente está passando. Então, existe um trabalho especializado para isso, e o seu parceiro e sua parceira não é a pessoa especializada para isso, ele é apenas a pessoa que você escolheu para se relacionar. Então, se pergunte de verdade: "Será que se eu não puder reclamar para ninguém, como que eu posso resolver isso?". Sabe, se permita fazer isso. Se eu não puder reclamar para ninguém sobre isso, para como que eu posso resolver isso? Treine de verdade, pegar, gravar um áudio sobre aquele assunto ou escrever no WhatsApp, faz um grupo com você mesmo, com você mesmo, escreve sobre aquilo ou grava um áudio sobre aquilo, sabe. Quer falar para alguém? Não fala para ninguém, grava um áudio. Grava um áudio, coloca tudo que você precisa falar no áudio, deixa lá a informação. Passou uma horinha, passou 2 horinhas ou meia horinha, vai lá, escuta o áudio, para você se ouvir, para você aprender a se captar, para você aprender a perceber, para você ter essa clareza de que a autonomia emocional não é se isolar, é o contrário, se você não tem autonomia, se você fica despejando seus problemas no ouvido do seu parceiro ou da sua parceira sem nenhum critério, é aí que você vai ficar no isolamento, porque essa pessoa vai começar a te evitar. Vai começar a chegar atrasado do trabalho, vai começar a fugir de você, vai começar a ficar em casa só mexendo no celular, sabe, só distraído, só assistindo televisão, só dormindo. Por quê? Porque às vezes você está sobrecarregando essa pessoa. Então se você consegue começar a construir esse espaço de autonomia, você vai perceber que essa autonomia não vai fazer você se tornar uma pessoa isolada, muito pelo contrário, vai fazer você se tornar uma pessoa que tem as pessoas perto, porque você volta a ser uma pessoa agradável, uma pessoa bacana, que fala de coisas boas, de coisas positivas. E quando eu falo falar de coisas boas, de coisas positivas, não é para você ser aquela pessoa falsa, que finge que tá tudo bem e esconde os desafios. Não, é sobre você aprender a ficar bem e sobre você realmente todo dia se permitir a estudar algo novo, aprender algo novo, olhar a vida com uns bons olhos, porque quando a gente fica bem, a gente vê o melhor que a vida tem para nos oferecer. E eu vou te contar que a vida tem muita coisa maravilhosa para nos oferecer no simples e nos detalhes. Não precisa de grandes acontecimentos. Num dia a dia comum, a vida tem muitas coisas boas para nos mostrar. E quando você faz isso, você começa a ter essa clareza de que a sua verdadeira força ela vem de dentro e não de uma reação alheia. Você não precisa de alguém para você ficar bem, para você se entender com as suas coisas, com os seus problemas, com os seus desafios. E isso é o que eu chamo de blindagem emocional. Isso é o que eu chamo de blindagem de vida, blindagem adulta. Um adulto blindado, uma adulta blindada, ela tem essa capacidade de lidar sim com as situações. E você para de onerar o seu parceiro, a sua parceira com essa responsabilidade que, de verdade, não é dele, não é dela. Então, assim, se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo, com alguma amiga que você acredita que precisa dessa informação. Porque pode parecer incisiva a forma como eu passo a mensagem, mas é com muito amor. A questão é, eu não vou ficar lustrando o ego de ninguém para a pessoa achar a mensagem gostosa e bonita de ouvir. Eu trago aqui a real, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo, tanto com as formações e toda a questão da psicologia que eu me formei, quanto com a vida, passando pelas situações. Então, tudo isso daqui é com amor. Só que é com amor, com um papo reto, com um papo de adulto maduro, para realmente fazer uma mudança nas nossas vidas. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar um comentário, uma crítica, e caso você tenha interesse na mentoria, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o meu contato de WhatsApp, é só você falar comigo e a gente vai poder aprofundar mais sobre esse assunto, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, corajoso, corajosa que ficou até aqui, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.